Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um webinário do canal EducaBerge. Nós trouxemos nada menos do que o Dr. Tiago Godoy, que é Head of Financial Education at XP School, da XP Inc. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, Angélica. Tudo bom? Tudo Obrigado pelo ótimo. convite. Nós que agradecemos você de estar aqui trazendo essas informações que são tão importantes, que está tanta gente procurando. Então, eu vou te passar a palavra e, mais uma vez, agradecer por você ter essa disponibilidade, de estar aqui atendendo a gente, que hoje a gente sabe que tempo é tão importante, tão concorrido nesse mundo aí, como você mesmo vai falar desse crescimento, que o crescimento acaba também demandando crescimento da nossa falta de tempo, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje, disponibilizando um pouco do seu tempo para isso. Perfeito. Eu que agradeço o convite. Acho que uma fala muito importante que você traz aqui é em relação ao tempo, né? A forma como a gente lida com o tempo, a forma como a gente usa o tempo é algo essencial, né? Porque entre tudo que a gente faz, acho que talvez a única coisa que a gente não consiga resgatar é o tempo. Eu estou na XP com uma pauta de educação financeira muito forte, né? A gente tem um trabalho muito intenso de promover a educação financeira no Brasil, desenvolver o conhecimento do brasileiro sobre finanças, sobre investimentos, sobre também empreendedorismo. A gente está trabalhando bastante isso, mas a forma como a gente usa o tempo, ela não é a mesma de 10 anos atrás, de 30 anos, de 50 anos, ainda mais, né? Quanto mais o tempo passa, mais as coisas parecem dinâmicas, né? Mais que a gente tem que ter uma habilidade muito grande de realmente conseguir fazer o melhor com o tempo que nos é disponibilizado, né? E esse tempo não mudou. As 24 horas do dia, todos nós temos desde sempre. Acho que o ponto aqui é que a gente está lidando com desafios novos, né? Desafios que impactam, né, na maneira que a gente vai realmente lidar com a nossa vida, de forma geral, né, a maneira como a gente vai se posicionar como profissional, como indivíduo, como todos os papéis que a gente desempenha, né, que é do profissional, da família, né, do pai, do filho, do marido, da esposa, esses papéis que a gente desempenha na sociedade. Bom, eu trouxe aqui para vocês um conteúdo, né, que ele versa, né, sobre as emoções. É um conteúdo que eu já trabalho há algum tempo. Eu falo desse impacto das emoções na sua vida, né, como que isso vai impactar. E aqui eu falo mais sobre a vida financeira, né, especificamente, mas isso vai ser totalmente condizente com, de fato, o mundo do trabalho, né, a sua trajetória como profissional, né, o que você vai construir daqui para frente, né, porque a base é a mesma, né, a base da maneira como a gente lida com o tempo, com a energia, com os recursos, com o trabalho, né, a forma como a gente se desenvolve, ela tem uma base que é muito emocional, e eu vou explicar um pouco para vocês aqui, né, do que eu estou falando, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Me avisem, por favor, se estão vendo. Tá ok, tô vendo. Tá ok? Legal. Sim. Ótimo. Tá aí, né? Direitinho. Bom. Sim, tá certinho. Legal. Por que eu falo desse assunto, né, gente? Como as emoções impactam a sua vida financeira. É o tema que eu desenvolvo bastante. Desde o meu mestrado, eu estudei populações endividadas, estudei 400 pessoas no Brasil inteiro em situação de endividamento, e dali, né, no meu mestrado aqui na GV em São Paulo, dali que eu comecei a realmente entender que isso daqui, né, o impacto das emoções na nossa vida, como que a gente lida com emoções, como a gente se constrói uma pessoa mais forte, e ao mesmo tempo entendendo os nossos desafios e dificuldades, né?
por meio de um processo aí de autoconhecimento, né? E quando eu falo autoconhecimento, gente, não é nada místico, não, tá? Hoje a gente tem ainda uma visão muito equivocada sobre autoconhecimento, ainda fica algo ligado àquela pessoa, aquela imagem daquele sábio na montanha, né, meditando lá no alto da montanha. Não tem nada a ver com isso, né? Autoconhecimento é algo realmente técnico, é algo que vai te levar para um processo de desenvolvimento humano para outro patamar, né? E não existe desenvolvimento profissional sem desenvolvimento pessoal, né? Uma pessoa que tem autoconhecimento, uma pessoa que busca lidar melhor com as suas emoções, uma pessoa que busca progresso individual, né, como ser humano ali lá dentro dela mesmo, ela vai consequentemente se tornar uma melhor pessoa e consequentemente um melhor profissional, né? Então uma coisa está interligada à outra. É um trabalho que realmente ele é integrado, ele é holístico, né? Na maneira mais correta de se dizer. Bom, como as emoções impactam a sua vida financeira, é o tema dessa conversa, e aqui, né, eu atuo como professor da Xpeed School, vou falar um pouquinho da Xpeed, e estou conhecido na internet como Papai Financeiro, né? Tem um trabalho na internet recente, mas que já está crescendo bastante. Falando só um pouquinho aqui do meu trabalho, né, eu estou, então, hoje como Head de Educação Financeira na XP, escrevo uma coluna semanal no Infomoney e também na Expert, são 2 portais aí de conteúdo sobre finanças. Como eu falei, né, eu estudei Educação Financeira no mestrado, né, e desenvolvo esse trabalho já há muitos anos. Eu tive a oportunidade de rodar o Brasil pela Estratégia Nacional de Educação Financeira, na Associação de Educação Financeira do Brasil, né? E conheci realidades de norte a sul, de leste a oeste, de públicos diferentes, em situações de vulnerabilidade diferentes no nosso Brasil, e implementei projetos junto ao Banco Mundial, ao BID, ao Banco Central do Brasil, ao Ministério da Educação. Implementei diversos projetos ali, ensinando educação financeira para diferentes pessoas do país. Então, tive a oportunidade de ver na prática o funcionamento desse tema e também de estudar isso, né, academicamente, ler, estudar e fazer pesquisa nesse tema. Então, tive aí uma oportunidade única, né, e sou muito grato a isso, e essa oportunidade me fez ter essa visão que eu tenho hoje sobre como as pessoas lidam com o dinheiro, como as pessoas lidam com o tempo, como as pessoas lidam com as emoções, né, e por aí vai. E aí, recentemente, eu gravei um TEDx aqui em São Paulo, uma palestra sobre a ansiedade financeira, né, que é um tema que ainda é pouco falado no Brasil, mas que acomete quase 8 em cada 10 pessoas, né? Se não é você que está aí do outro lado, é alguém que está do seu lado, né? Alguém da sua família que tem ansiedade financeira. Esse é um assunto que a gente tem que falar bastante, tá? E isso que me inspira a trabalhar o conteúdo que eu trabalho hoje. Poder ajudar as pessoas a identificarem isso, a mudarem de vida, realmente trabalhando a sua inteligência emocional, né? Não só no âmbito individual familiar, como também no âmbito financeiro, como também no âmbito do trabalho. E aí, pegando o gancho aqui com o mundo do trabalho, gente, hoje, mais do que nunca, a gente tem que saber que a inteligência emocional ela é mais importante até do que o conhecimento técnico, né? A gente já sabe que o conhecimento técnico é importante, né? Se fazer uma faculdade, se especializar, ter uma graduação, uma pós-graduação, tecnicamente, claro que é importante, a gente já sabe disso há mais tempo. A gente já está sabendo hoje que ter inteligência emocional, ter uma gestão das emoções, ter empatia, né, saber lidar com as outras pessoas, saber lidar consigo mesmo, ter autoconhecimento, é importante, é importantíssimo, é essencial. E agora o que a gente está começando a entender é que formar pessoas, né, de forma que elas se conectem com a essência delas, com a questão ética, a questão moral, é a base disso tudo, né? Porque é dessa ética, é dessa moral, é desse autoconhecimento que você vai ter pessoas alinhadas ao propósito, a uma missão, e tem que ter essa conexão. A pessoa tem que estar feliz fazendo o que ela está fazendo, ela não pode estar ali só porque é um trabalho, só porque vai pagar um salário para ela no final do mês, né? Isso não tem sustentação no longo prazo, né?
E hoje, cada vez mais, as pessoas buscam isso. Bom, fazendo um parênteses aqui, vou trazer um pouco do que eu tenho feito, né, e da escola que a gente fundou na XP. Né? A XP, como uma, né, das empresas que mais crescem no Brasil, é um grande destaque no mercado financeiro, abriu capital na Bolsa no final de 2019. É uma empresa que foi sempre preocupada com a educação, e foi por meio da educação que a empresa cresceu. E hoje a gente tem uma escola, né, uma escola com base de tecnologia, a gente faz tudo online, cursos online, para ensinar as pessoas a investirem, a empreenderem e a trabalharem com tecnologia. Essa é a Xpeed. Nós temos um desafio aí gigante de levar prosperidade para o Brasil e educar financeiramente milhões de pessoas no país, né? E aí, para isso, a gente tem 5 escolas em uma. Conectamos, como eu falei, educação financeira, empreendedorismo, investimentos, e até formamos pessoas para trabalhar no mercado financeiro, né, se for esse o desejo dessa pessoa. Então, uma escola completa que a gente fundou há um pouco mais de um ano, que tem crescido bastante. Então, já convido aí vocês a conhecerem o trabalho da Xpeed, tá? Bom, passando aqui, para vocês terem aqui, né, do que a gente está falando, né? Por que a gente está falando de decisões financeiras? E aí, quando a gente fala de decisões financeiras, a gente pode expandir para outras decisões, tá? Nós tomamos decisões todos os dias, nós tomamos decisões o tempo inteiro, na verdade. Decisões mais simples, mais automáticas, e decisões mais complexas. Muitas decisões que a gente vai tomar poucas vezes durante a vida, né? Quando você compra um imóvel, não é uma coisa que você faz todo dia, é diferente de ir na padaria comprar pão e leite, né? E o imóvel é uma compra que vai demandar muito mais planejamento, muito mais carga emocional, muito mais carga, né, de investimento seu de tempo para poder tomar uma decisão. Então, qualquer decisão que você toma, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela pode ser uma decisão mais automática, uma decisão mais corriqueira, mais cotidiana, responder um e-mail simples, ou ela pode ser uma decisão mais complexa, que vai exigir planejamento, que vai exigir envolvimento de outras pessoas, que vai exigir, né, tomar risco, né, igual nos investimentos, né? Você pode tomar risco e aceitar tomar risco. Nas empresas também, no mundo do trabalho, você vai tomar decisões que têm risco. Algumas menos risco, algumas muito risco. Bom, sobre dinheiro, só alguns dados importantes para vocês entenderem. Nós fazemos de 6 a 10 decisões financeiras todos os dias, todo mundo. São dados globais aqui, tá? 6 a 10 decisões financeiras por dia, em média, claro. O dinheiro, gente, é a maior causa de preocupação das pessoas no mundo. 76% das pessoas se sentem descontroladas em relação ao dinheiro. Todo mundo lida com dinheiro, mas mais de 3/4 se sente descontrolada. Não tem controle, não tem autonomia, não tem uma voz ativa de realmente pegar essa situação e lidar com ela de forma assertiva. Olha só, né? Mais de 60% das pessoas nem sabem como é que vai pagar as contas no mês que vem. E a maior causa de divórcio, a maior causa de briga, de problemas nos relacionamentos é financeira, tá? Então é um tema que é cotidiano, todos nós lidamos com isso e pouca gente sabe lidar com esse problema, tá? E tem consequências na saúde mental, na saúde física, na produtividade no trabalho, né? Tem um estudo da PwC que mostra que uma pessoa endividada rende muito menos do que uma pessoa que está com a saúde financeira em dia, né? Impacta na qualidade do seu sono. Então, entender isso é essencial. Não é uma coisa legal saber sobre educação financeira, é uma coisa essencial, né? Aqui a gente está falando de um caso de saúde mental, saúde física, saúde financeira, né? E infelizmente a educação financeira é muito ruim no mundo todo, tá? Nós temos aí 3/4 da população, 2/3 da população considerada analfabeta financeira, né? 65%. Analfabeto financeiro, pessoa que não entende o mínimo sobre o que é o conceito de inflação, o que é o conceito de juros compostos. Bom, qual que é o problema disso, né? Por que isso é muito ruim? Primeiro, porque as pessoas não conseguem entender coisas do cotidiano do dinheiro, né? Muitas vezes a pessoa entra no endividamento, que é recorde a cada ano que passa, porque ela acha, por exemplo, que pagar o rotativo do cartão é algo normal, né?
que o crédito que ela está pegando ali, ela pode simplesmente não pagar, né? Ou que ela não está pegando um crédito consciente. Então, a gente está falando aqui realmente de conhecimento para poder gerar cidadãos, né, mais empoderados, pessoas que vão conseguir lidar de uma forma mais positiva com isso. É o que a gente quer, né? Não faz bem para ninguém. Endividamento não faz bem para ninguém. O país todo sofre com isso. A gente quer pessoas que tenham saúde financeira, o indivíduo com uma saúde financeira positiva. Então, por que eu estou falando desse assunto, né? Porque quando a gente vai, né, para o lado bom da coisa, a pessoa entende que ela pode poupar, que ela pode sair das dívidas e começar a investir, ela pode montar uma carteira aqui, uma coisa bem aleatória, mas ela pode montar uma carteira de investimentos, né? Por exemplo, ter investimentos que vão ter rentabilidade e vai conseguir ter um futuro mais positivo, né? Vai ter um futuro mais um futuro financeiro, um futuro emocional, um futuro de qualidade de vida muito melhor. Só que sabendo disso, por que as pessoas não fazem, não tomam essas ações, não tomam essas atitudes, realmente não entram, né, dentro de um caminho mais positivo com o dinheiro? Por quê? Qual que é a origem disso tudo, né? Bom, o dinheiro é um grande tabu. Falar de dinheiro é um grande tabu. Isso não sou eu que estou falando, tá? São diversos estudos já realizados no mundo. Em todas as sociedades, o dinheiro é o maior tabu de todos, né? E já foi mapeado aí. Esse livro que eu estou mostrando para vocês é dos Estados Unidos. E essa psicóloga é especialista em psicologia da prosperidade, né? E ela mostra que o dinheiro é realmente um assunto que é velado, as famílias não falam, as famílias não trabalham esse assunto em casa, com os filhos, os casais não se comunicam. Então isso gera muitos problemas de diferentes ordens, como eu falei aqui, de diferentes questões, de diferentes naturezas, né? E por que isso acontece, tá, gente? Primeiro, a gente não é estimulado a falar disso, não é cultural, culturalmente a gente não é estimulado a falar desse assunto, acaba virando algo que as pessoas evitam. E mais ainda, nosso cérebro, ele não tem um preparo para lidar com isso. Na verdade, nós tomamos decisões financeiras muito mais baseado na irracionalidade do que na racionalidade. Aqui é o trabalho do Kahneman, que mostra o sistema 1 e o sistema 2, né? E o sistema 1 e o sistema 2 do nosso cérebro, basicamente, é onde a gente tem a intuição e o instinto de um lado e o pensamento racional estruturado do outro lado. Qual que é o trabalho do Kahneman? Ele mostra para nós, né, ele é o Nobel de Economia em 2002, um grande estudioso acadêmico sobre economia comportamental. Ele mostra que na prática nós temos muitas dificuldades em lidar com questões racionais e com questões financeiras, porque 95% da nossa energia, da nossa capacidade mental é dedicada à intuição e instinto, a decisões que são muito mais intuitivas e instintivas do que racionais. Só 5% essas decisões têm origem racional. E na prática, o que acontece? Toda a nossa relação com o dinheiro é emocional. Toda a nossa relação com o dinheiro ela tem um fundo emocional, um fundo que tem motivações que não são estruturadas e lógicas, né, como a gente gostaria de pensar. E aí, quando a gente começa a falar de emoção, só uma pequena mandala aqui de emoções para vocês terem uma ideia de quanto que a gente ainda não sabe sobre esse assunto, né? Nós temos muitas emoções, né? Nós vivemos no mesmo dia, né? Dependendo do dia, a gente vive uma montanha-russa de emoções, todos nós, né? Dependendo do que acontece no nosso dia, dependendo do que a gente fez durante o nosso dia, do que a gente está vivendo no agora, né? Então, a inteligência emocional passa por aqui, por você entender como lidar com isso, como lidar com essa variabilidade de emoções, com a aceitação de que isso é algo que vai acontecer no seu dia e principalmente como que isso afeta suas decisões financeiras, decisões familiares, decisões empresariais, como gestor, como líder, como liderado. Todas as suas decisões estão pautadas aqui. Eu falo de decisões financeiras porque esse é o assunto que eu estudei mais, mas a gente pode expandir aqui
a psicologia comportamental e toda a base de teoria por trás dessa nossa conversa, que as decisões elas são pautadas por emoções, claro, por análise também, por análise racional, mas não necessariamente você vai ter um embasamento 100% racional. Faz sentido? Isso é que a economia comportamental estuda e desenvolve, né? Nós temos limitações cognitivas, limitações de racionalidade. Então, sabendo disso, a gente precisa contemplar esse conhecimento sobre emoções. E aí, quando a gente fala de dinheiro, né, a gente tem uma gama muito grande de crenças sobre dinheiro que vão impactar essas decisões também. Aqui estão os 4 grupos de crenças, né? Vigilância do dinheiro, aversão ao dinheiro, adoração ao dinheiro e status do dinheiro. Tudo isso compõe uma espécie de raio-x das suas crenças financeiras. Se você tem aversão, é inconsciente, tá? Então, você pode ter aversão ao dinheiro de forma inconsciente. Isso pode estar impactando suas decisões. Você pode estar tendo decisões negativas, porque você, no fundo, tem um histórico de vivência com esse assunto muito negativo. Né? Então, é importante vocês entenderem que essas crenças elas vão impactar a nossa vida e elas vão ser determinantes na tomada de decisão. Bom, não vou me aprofundar muito nesse assunto aqui, até para a gente respeitar o tempo, mas eu já vou entrar em outro assunto. Por que eu estou falando disso? Né? Estou trazendo todo esse conteúdo de psicologia do dinheiro. Né? A fobia financeira, gente, como eu falei no início, a ansiedade financeira, a fobia financeira, ela está presente na vida de muitas pessoas. Isso é silencioso, a ansiedade é silenciosa. Né? Para quem não sabe, a ansiedade ela é uma epidemia no Brasil. Nós somos o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e não se fala desse assunto. Então, fazendo o link aqui com o ambiente de trabalho, as pessoas estão ansiosas e elas estão ansiosas não só em casa, elas estão ansiosas no trabalho, elas estão lidando com uma ansiedade crescente que impacta e quase que como se fosse uma nuvem, né? Uma nuvem, ela vai bloquear realmente as suas decisões, né? Todo o seu processo de decisão. Então a gente tem que falar desse assunto, tem que contemplar esse assunto aqui dentro da nossa tomada de decisão. Né? O que a ansiedade causa e o que a ansiedade vai afetar a nossa tomada de decisão, tá? Bom, e aqui um processo importante aqui para a gente poder entender, tá? Bom, entendi o que você está falando até aqui, né? O que a gente está trazendo aqui como conteúdo. Como que funciona um processo de mudança, tá? Que, independentemente do que você for fazer, tudo que for novo para o seu conhecimento, poxa, eu estou vivendo um ambiente de trabalho que é novo, desafios novos, a pandemia trouxe várias coisas que a gente não esperava, né? No contexto do trabalho, no contexto da família, né? Estou ficando mais tempo em casa, ou estou tendo que lidar com um modelo de trabalho híbrido, a situação mudou, né? Eu tive que lidar com uma situação financeira que foi mais desafiadora durante a pandemia, independentemente do que for que você esteja vivendo, tá? Isso aqui se aplica para qualquer situação. Você vai sair da famosa zona de conforto, tá? Que todo mundo já falou isso para você. Você entende o que é a zona de conforto. Isso é lugar comum falar de zona de conforto. Então, o que você precisa entender? Todo mundo que sai da zona de conforto, toda vez que você sai da zona de conforto, você vai entrar necessariamente na zona do medo, tá? Sempre. Por quê? Porque a gente tudo que sai do nosso conhecido nos gera estranheza e a estranheza nos gera medo como ferramenta de sobrevivência. Isso é instintivo. Isso não é algo consciente, tá? É inconsciente. Tudo que você fizer de novo vai te levar para uma zona do medo, porque você não conhece. Por você não conhecer, você encara isso como uma ameaça, tá? Isso qualquer ser vivo é assim. Uma planta é assim, né? Então, você vai estranhar o ambiente novo, a situação nova, a informação nova, a pessoa nova, o trabalho novo, o modelo novo, a cidade nova, tudo que você sair e mudar, você vai estranhar e esse estranhamento vai te colocar na zona do medo. Qual que é o problema disso?
Se você se deixar levar pelo medo, por isso que eu falo de emoções, de sentimentos, de ansiedade, porque tudo está ligado ao medo, tá, gente? É o sentimento mais forte que a gente tem. Porque ele é ao mesmo tempo importante, porque ele vai nos fazer sobreviver, mas ao mesmo tempo ele é o que vai te paralisar e vai te gerar frustração em muitos casos na sua vida. Então, o medo, ele é um sentimento chave para a gente entender. Medo. Qual que é o problema da zona do medo que você vai entrar quando sai da sua zona de conforto? É que você, na zona do medo, começa a ser reativo, né? Você começa a procurar por desculpas, começa a perder a sua autoconfiança, você começa a ficar afetado pela opinião dos outros. Qualquer situação, pensa em qualquer situação. Vou ter que fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta nessa conversa que a gente está tendo. Aí vamos supor que a gente está com 500 pessoas num lugar presencialmente. Você vai ter medo de levantar a tua mão e todo mundo te olhar, porque vai que a sua pergunta é uma pergunta boba, que o pessoal ri de você. Estou dando um exemplo simples aqui, mas todos nós vivemos isso. Esse medo, essa falta de confiança, essa opinião dos outros pode paralisar você. Esse é o problema. Nossa, não sei fazer isso, não vou conseguir. Nossa, eu nunca fiz isso, acho que não vai dar certo. Poxa, fulano faz melhor do que eu. E se eu começar a fazer isso e alguém achar que eu estou fazendo errado e eu falhar? E se eu falhar? Por isso que você está numa empresa, a pessoa fica às vezes limitada ao que ela está fazendo há muito tempo, porque ela conhece aquilo. Ela não quer se abrir para coisas novas porque ela pode errar. E as pessoas têm muito medo do erro, né? E é muito errado pensar nisso, é muito errado ter medo do erro. Porque se você não tenta, você só erra quem tenta. Ponto. Só erra quem tenta. Se você vive num ambiente empresarial onde o medo ele é julgado como ruim, negativo, você não está estimulando ninguém a tentar, concorda? Só quer pessoas que acertem, só quer pessoas que façam tudo perfeito, né? Ou as pessoas se comportam como se elas fossem as donas da verdade e elas não erram nunca. É péssimo esse ambiente, péssimo. Você nunca vai ter pessoas fora da caixa, você nunca vai ter pessoas que vão ser ousadas. A gente precisa, no ambiente de trabalho, de pessoas que são ousadas, que querem fazer diferente, querem fazer coisas que ninguém está fazendo. E para isso você tem que estimular um ambiente de tentativa e erro. Tudo é assim na nossa vida. Em investimentos, em dinheiro é assim. Se você também não se abre para poder, né, olhar para sua vida financeira de uma forma um pouco mais arrojada, você vai fazer mais do mesmo, vai ter medo. Então, em todos os ambientes é assim. Qual que é o ponto aqui? Vencer a zona do medo, sair da zona do medo, enfrentar a zona do medo, fazer mesmo com o medo. E aí sim entrar na zona de aprendizagem, onde você adquire novas habilidades, lida com problemas e desafios, estende a sua zona de conforto e entra na zona do crescimento. Define novas metas, acha um propósito, aí começa a realmente viver a sua vida de uma forma mais autônoma, né, conquistando seus objetivos. Então isso que é muito importante, porque é chave para o nosso processo de transformação, independentemente da área que você esteja atuando, né? E aí qual que é um ponto chave aqui, pessoal? Como é que você muda, né? Como é que você realmente desenvolve um processo de mudança na sua vida? Como você sai de um lugar, vai para o outro e realmente cresce? Não é de uma hora para outra. Não é de um dia para o outro. Não é de uma semana para outra. O ponto aqui não é a velocidade, é a consistência. A consistência, regar a plantinha lá, é você fazer todos os dias, é você ter, né, consistência diária, repetida por muito tempo, é que vai te fazer mudar. O nosso cérebro, ele não entende o longo prazo, tá? Cognitivamente, a gente não consegue entender o longo prazo. É uma questão evolutiva, né? A gente pode esquecer que a gente não conseguia trabalhar, a gente não conseguia viver mais do que 35 anos durante o tempo de vida era muito mais curto do que é hoje. A medicina avançou muito nos últimos anos. E hoje a gente consegue viver muito mais. Então, a gente não tinha essa noção de longo prazo, a gente não conseguia estocar alimento, por exemplo. Não conseguia se preparar, né, para muito mais tempo. O máximo que os nossos ancestrais faziam era estocar alimento para o inverno, nos países onde o inverno, né, congelava a terra, o chão. Aí não dava para poder
comer nada. Então, a gente não tem essa visão de longo prazo, é muito difícil para o ser humano olhar para esse processo de mudança no longo prazo, tá? A gente subestima a nossa visão, nossa transformação no longo prazo. Por isso é importante desenvolver consistência, paciência, porque para mudar não é de um dia para o outro. Como é que você começa a mexer os ponteiros? Mudando hábitos. É um processo muito estruturado de identificar o que precisa ser mudado, o que você precisa desenvolver, o que você está fazendo que não está bom, e o que você quer fazer que você ainda não faz, né? E aí você retira hábitos ruins, elimina hábitos ruins e você insere novos hábitos positivos na sua vida, né? E como que você faz isso? Como nessa imagem aqui tem o loop do hábito. Você tem um gatilho, né? Que é, aqui no caso, o café é o hábito, né? Então o gatilho é você está cansado, toma um café, fica mais alegre, ali, mais desperto, né? Mais acordado. Como é que você muda um hábito? Você muda o gatilho desse hábito. Você muda a origem desse hábito. Então você sempre muda a parte que está levando você ao hábito, em qualquer situação. Lembrando, o que é um hábito bom na tua vida? Normalmente, um hábito bom na tua vida é aquele hábito que vai fazer você pagar o preço agora e depois colher o resultado. E um hábito ruim costuma ser um hábito que você vai colher o resultado agora e pagar o preço depois, né? Então, se você, por exemplo, faz atividade física, você está trabalhando para colher um resultado de saúde. Se você gasta seu dinheiro agora, você não está trabalhando para o seu futuro, né? Você poupa agora, constrói, né, um investimento agora, você está olhando para o seu futuro, você vai colher o resultado depois. Mais ou menos assim que funciona a construção de hábitos e a integração de hábitos positivos na sua vida, né? Aqui, um exemplo aqui rápido para a gente poder entender, né, o poder de um hábito num processo de mudança. Tá? Aqui, de novo, relacionado à questão financeira, mas você pode ampliar isso para qualquer mudança que você queira na tua vida. Tudo vai exigir, primeiro, foco, né? Vai exigir comprometimento, vai exigir que você retire um hábito, insira um novo hábito, né? Mude um hábito, e vai exigir que você tenha consistência, certo? Tudo que eu falei até agora. Se está difícil para você fazer isso, olha um passo atrás ainda, que é o que está me impedindo de fazer isso? Quais são as emoções que estão por trás desse gatilho? O que está me deixando inerte, procrastinando, empurrando essa situação? O que está me impedindo de avançar? Olhe para isso que você vai encontrar a resposta. Então, lá nas suas emoções que eu falei. Então, uma coisa leva a outra aqui, tá? É uma coisa que está ligada à outra. Começa lá nas emoções. Não é tão óbvio assim. Se fosse tão fácil, ninguém tinha problema, por exemplo, para abandonar o cigarro, que eu estou colocando aqui, né? É químico, é claro, é química, é nicotina, tal, tem toda a questão química. Mas tem toda uma questão por trás daquilo, né? A questão emocional, o apego emocional. Aqui eu estou falando de um hábito comum, que é o cigarro, nada contra, né? Claro, mas é só para mostrar um hábito que é muito comum entre as pessoas e custa dinheiro também, né? Então, você pode pegar qualquer hábito que você tenha, que você queira mudar e substituir por esse aqui que eu estou colocando. Não consigo ter uma rotina matinal de organização aqui da minha agenda, não consigo fazer atividade física, o que for, que não importa, tá? Bom, com o hábito certo, longo prazo faz milagre na tua vida, como eu falei, né? 1 ano, 2 anos, você não muda muita coisa, mas 5 anos, 10 anos, você muda bastante coisa, se você tiver a consistência. É essa a mentalidade que eu quero que vocês, né, concebam aí, consigam estruturar. Quanto que uma pessoa que fuma gasta durante a sua vida com cigarro? Bom, coloquei aqui 50 anos fumando, né, um maço por dia dos 20 aos 70 anos. Vamos supor que o maço não muda de preço, R$10. A pessoa gastaria aproximadamente R$180 mil. Tá? Esse é o valor que seria gasto. Agora, e se a pessoa, ao invés de fumar, ela investir esse dinheiro, né? Então, bem-vindos então ao poder dos juros compostos, que o Albert Einstein falava que era a 8ª maravilha do mundo.
Quem sabe usar os juros compostos muda de vida, né? E aí eu falo de juros aqui, né, de novo, relacionado a dinheiro, a questão, né, mas o conceito de juros, ele não é só da questão financeira, tá? É muito mais profundo do que isso. A gente está falando aqui de trocas intertemporais. Trocas intertemporais, que o Eduardo Gianetti fala muito brilhantemente no livro O Valor do Amanhã. Trocas intertemporais são biológico, né? São decisões que nós fazemos durante a nossa vida, como eu falei, para ter resultados. Qualquer resultado que você tiver, você precisa usar os juros compostos, né? Que você vai coletar com o tempo. O resultado de uma alimentação saudável não vem de um dia para o outro. A gente tem que pensar que juros compostos não é de um dia para o outro. Em investimentos, em qualquer tipo de hábito que você for fazer, qualquer mudança que você for fazer na sua vida. No seu trabalho, na sua empresa, né, nos seus investimentos, o resultado você vai coletar no longo prazo. Então vamos lá. Juros compostos, R$10 por dia, né, que é o valor do maço de cigarro, 10% ao ano aqui formando uma carteira de investimentos, um valor arredondado, tá, gente? Mais ou menos, mas colocando aqui, no mesmo período de 50 anos. Lembrando, R$10 por dia é o valor do cigarro lá que você comprava antes. Continua sendo os mesmos R$180 mil, né? Olha lá, os mesmos R$180 mil que você tirou do seu bolso. Só que no caso, como você aprendeu a investir e você colocou os R$10 no investimento em vez de colocar no cigarro, você acumulou 4 milhões e quase 4 milhões e meio de reais, né? Então, assim, isso é uma visão, é claro que é um exercício só para você entender o que a gente está falando aqui. Toda mudança, ela vai acontecer aqui, ó. Depois, com o tempo, se acumula na inércia, né? É como um avião, né? Um avião, ele gasta a maior parte do seu combustível no processo de subida, depois no processo de descida um pouco também, mas o avião, ele gasta combustível para subir, para chegar lá nos 10 mil metros de altitude, nos 30 mil pés lá que ele voa de velocidade de cruzeiro. Para ele chegar lá, ele gasta muito combustível, porque ele tem que vencer o ar. Lá em cima, ele já está na inércia, ele já vai voando ali com resistência muito baixa. O ar quase é inexistente a 10 mil metros, é muito rarefeito. Então, o combustível que o avião gasta voando a maior parte do tempo é muito pequeno, comparado com o que ele gastou para subir lá. Faz sentido? É a mesma analogia com os juros compostos. O tempo que você vai gastar para mudar de hábito, para mudar a forma como você usa o dinheiro, por exemplo, como você toma decisões, qualquer processo de mudança que você for desenvolver, para você vencer a inércia, vai demorar muito mais. Vai gastar energia e vai gastar tempo, foco. Só que depois que você chega lá na velocidade de cruzeiro, que você já coloca isso dentro do seu sistema, que já virou um hábito, é automático. Você não vai gastar mais tanta energia. Essa é a cabeça, essa é a mentalidade, entendeu? Bom, como é que você faz isso, né? Você me pergunta, tá? Entendi, muito legal a teoria. Como que você faz isso na prática? Né? Como você muda? Como você empreende um processo de mudança individual, coletivo, na sua empresa, na sua família, que você for pensar e desenvolver para lidar com, né, mudanças, com, né, processos de transformação? Como que você faz? Aí vou chegar no último slide aqui, que é um trabalho que eu faço, que eu chamo de Triângulo dos Altos, né? Que ele mostra o seu processo de transformação. Primeiro de tudo, a base de tudo é o quê? É o autoconhecimento. Autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque, de novo, né, voltando ali porque eu falei no início, autoconhecimento, gente, não é aquela visão do monge sentado na montanha meditando, não, pessoal. Autoconhecimento é chave, é essencial para você ser uma pessoa melhor em todos os aspectos. Se você não sabe por que você faz o que você faz, quem é você, o que você quer, quais são os seus objetivos, por que você está trabalhando onde você está trabalhando. Se você não entende isso, nada funciona. Você está no automático, você vive um piloto automático que te colocaram lá e você nem sabe como. Então, o primeiro conhecimento mais importante para a tua vida é o autoconhecimento. É você realmente entender para onde você está indo, o que você está fazendo. Que eu chamo de conhecimento do plano.
Conhecer o plano. O seu plano, só você tem ele, gente. Ninguém vai conhecer você melhor do que você, né? Nem a pessoa que mora do seu lado aí, que divide a vida com você, te conhece tanto quanto você mesmo. Então, só quem vai saber o seu plano é você mesmo. Né? E o seu plano tem que estar alinhado com o plano das outras coisas que estão circulando na sua vida, né? Então é um processo mesmo de interiorização, a viagem é para dentro. A maior viagem é para dentro. A resposta está dentro de você. Conhecimento do plano é autoconhecimento. Depois, com muito autoconhecimento, quanto mais autoconhecimento você vai tendo, você começa a adquirir autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É a força para você executar esse plano, é a força para você desenvolver esse plano. Porque só saber o plano não é nada. Né? É importante? É essencial, mas só conhecer o plano não adianta de nada se você não tem a execução desse plano. E como é que você consegue ter força para executar? Porque não é fácil. Não é molezinha. Aqui no slide está bonito, mas na hora de fazer o bicho pega. Não é fácil. Mas para fazer você precisa de autorresponsabilidade. Por quê? Na hora que começar a apertar, você vai precisar de se conectar com essa força. Não depende de ninguém a não ser de você. A culpa não é de ninguém se der errado. A culpa não é de ninguém se der errado. Só sua. Né? E você só vai saber disso com autoconhecimento. Aí não é para você se culpar, para você ficar se martirizando, não. É para você saber ter consciência. Sabe aquela história? A consciência é que vai te levar. Né? Imagina só, gente. A gente, né, o microscópio foi inventado no século XVIII para o século XIX. As pessoas não sabiam que existiam micro-organismos, bactérias. Não sabia que existiam bactérias. Então, na prática, não existia bactéria no século XVIII. No século XVII, não existia bactéria. Ninguém estava vendo, ninguém sabia que existia. Né? Olha o que é a falta de conhecimento, a falta de consciência. Né? Nos anos 50, só procurar no Google aí, propaganda de cigarro nos anos 50. A criança fumando, Papai Noel com caixa de cigarro, com saco de cigarro. As pessoas não sabiam do mal que o cigarro fazia. Ou sabiam, mas era uma coisa que ainda passava por baixo. E as pessoas faziam propaganda de cigarro. Né? Pessoas fumando. Crianças. Não se sabia que comida gordurosa faz mal para a saúde, como se sabe hoje. Não se sabia que a gente poderia, fazendo atividade física regular, a gente teria uma saúde física melhor. As pessoas não saíam na rua para correr, não existia academia de ginástica nos anos 60. Uma ou outra, né? Algo muito esporádico, não era algo normal. Hoje é normal saber disso. Você pode não fazer atividade física, mas você sabe que é saudável fazer. E você sabe que não é saudável ser uma pessoa sedentária. Hoje você sabe. Isso é consciência. Né? Consciência te dá mais autorresponsabilidade. E aí, a autorresponsabilidade, que é a força de execução do plano, que vai te fazer realmente chegar no mais difícil, que é o autocontrole. Autocontrole. Porque os nossos problemas todos, pessoal, eles circulam em volta do autocontrole. Tá? Pode pegar um problema que você quiser aí, escreva ele aí, pense nele aí, e me diga se ele pode ser resolvido com autocontrole. A probabilidade que ele seja resolvido com autocontrole é grande. O caminho é o autocontrole, porque é o que vai te fazer realmente executar o plano. Eu quero poupar para minha velhice. Quero poupar para construir minha independência financeira. Querer só é poder se você tem autocontrole. Porque eu quero investir para ter uma independência financeira, a primeira situação que vai te dar, né, a vontade de gastar o dinheiro ali, você vai querer realmente usar o seu dinheiro, pode tirar desse plano. Né? Se fosse fácil assim, estava todo mundo investindo, estava todo mundo poupando, estava todo mundo tomando boas decisões, estava todo mundo fazendo atividade física. Né? Então não é fácil. Né? Não estou dizendo aqui que é simples, pelo contrário, todos nós temos dificuldade com isso. Tá? Então aqui, essa matriz aqui é importante para vocês terem essa consciência. Tá?
esse caminho precisa ser respeitado, esse passo a passo precisa ser respeitado. E aqui, de novo, em qualquer processo de mudança, tá? Essa é uma metodologia que eu utilizo, é claro, que eu desenvolvi. Eu estou mostrando para vocês aqui, não é algo que a gente consegue se aprofundar hoje, né? Porque realmente aqui tem várias etapas dentro de cada parte desse triângulo aqui, mas é o que eu já desenvolvi com muitas pessoas aí, com vários alunos, que eu tenho visto que tem funcionado, porque dá esse processo de autonomia, né? O auto não é à toa, né? Autonomia, é isso que a gente quer, né? Autonomia, né? Autodesenvolvimento, autocuidado, né? São palavras importantes hoje para a gente poder cada vez mais se tornar pessoas melhores, mais conscientes, e como eu comecei a falar também, né? Quando você busca esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, você se torna uma pessoa melhor, um profissional melhor, uma empresa melhor, né? Tudo realmente vai para um outro patamar, né? Então, vou fechar aqui, né, esse conteúdo aqui do slide, né, só para vocês terem essa visibilidade aqui, já agradecendo novamente aqui o convite. Para quem não me segue, não me conhece, sou Papai Financeiro, é só me seguir lá no Instagram ou no LinkedIn, eu estou com o Thiago Godoy também, que é o meu nome, né? Então, e aqui acho que a gente pode abrir para umas perguntas, para uma conversa. Eu vou rodar também com vocês aqui um Typeform, né, um link, para vocês responderem, quem tiver interesse, é claro, responderem algumas perguntinhas só para poder avaliar aqui a nossa conversa. E tem um e-book também que a gente está disponibilizando para vocês, para quem tiver interesse, tá? Então, vou parar o compartilhamento aqui, não sei se saiu. Sim, já saiu. Saiu. Legal. Thiago, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. Então, como tem um pequeno delay entre o YouTube e a gente aqui no Zoom, eu vou começar conversando com você, até baseado um pouco no que eu estou lendo aqui do chat. Você falou muito nessa inteligência emocional, na importância de como lidar com essa racionalidade, muito focado até na vida financeira. Mas, e no mercado de trabalho, como é que essa inteligência, como que essas escolhas impactam diretamente? Perfeito, excelente ponto aqui, Angélica. A base, como eu falei, é a mesma, né? Estou falando aqui de dinheiro, porque é um assunto até mais complexo as pessoas lidarem, e é onde vem minha formação mais prioritária, né? Não, eu sei, eu estou fazendo já esse link que algumas pessoas perguntaram, né? Então... Excelente. Bom, o ambiente de trabalho ele tem, né, naturezas de complexidade muito peculiares e, claro, vai depender de cada trabalho, de cada tipo de atividade que você está desenvolvendo. Quando você lida num ambiente de trabalho que você está constantemente com pessoas, né, você está realmente lidando com gente, você precisa desenvolver muita inteligência emocional. Por quê? Porque você está lidando com expectativas, com sonhos dos outros, né, com a visão dela para o futuro dela, por que ela quer, por que ela se conecta com propósito, né, com várias emoções que a pessoa tem, que ela vai, dependendo do que você disser, do que você fizer, ela vai se afetar positivamente ou negativamente com isso, né? E claro, ninguém é criança, nós somos adultos, então a gente sabe lidar com frustração, teoricamente, né? A gente sabe lidar com situações adversas, a gente sabe lidar com situações ruins. Só que o ambiente de trabalho ele precisa ter um desenvolvimento positivo, ele precisa de ter uma produtividade, né? O que é essa tal dessa produtividade que a gente fala, né? E cada vez mais, antigamente, vamos só pegar aqui um paralelo com o passado, né? Como é que funcionava lá no início, na Revolução Industrial? As pessoas trabalhavam porque elas não tinham uma outra opção. Assim. Elas iam para o ambiente de trabalho, trabalhavam 20 horas por dia, as crianças trabalhavam, dormiam no trabalho, não existia lei, não existia regulação, né? E assim foi durante um tempo. Depois, claro, foi mudando, esses processos de mudança acontecem de forma menos linear, de uma forma mais difusa, mas acontece. Mas esses processos de mudança vão levando a gente para um ambiente de trabalho, por exemplo, no século XX. Vamos olhar aqui até próximo. Como é que funcionava nos anos 50, 60, 70?
Não existia essa história de conectar o trabalho com o propósito. As pessoas trabalhavam, elas não se questionavam sobre isso. Elas trabalhavam e ponto. E às vezes tinha aquela história do chefe, né, aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era uma coisa muito falada lá no século XX, lá nos anos, até anos 80, anos 90, não sei. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. As pessoas não questionavam, né? Uma vez que o ambiente de trabalho se torna mais complexo e mais dinâmico, né, ou seja, existem mais empresas, existem mais ambientes de trabalho, existem naturezas diferentes de trabalho. A geração nova tem uma outra visão do trabalho. Hoje um jovem de 25 anos que começa no ambiente de trabalho, ele tem uma visão completamente diferente de alguém que tem 45, que começou a trabalhar há 20, 25 anos. Começou a trabalhar no final do século XX. É muito diferente. Então você está lidando com, né, expectativas diferentes, com complexidades muito maiores. Então a inteligência emocional, eu digo que é assim, a principal habilidade que hoje um líder tem que ter. Porque é dentro de como é que você mantém uma equipe motivada e ao mesmo tempo atendendo todas as complexidades que você precisa no negócio, né? Que você tem que tomar decisões que estão ligadas ao negócio. E elas precisam também atender o grupo de pessoas que trabalham com você. Então, assim, tem que ter muita habilidade. E para poder desenvolver habilidade, você precisa entender, ter inteligência emocional, tem que entender o que o outro, né? Conhecer o outro, a empatia que tanto se fala hoje, ela não é um trabalho simples. Não é simples desenvolver empatia. Tem que treinar, é treinável. A gente tem uma limitação sobre a empatia, né? A gente, na verdade, a empatia 100% plena, ela é impossível de ser desenvolvida. Você não consegue entender o que uma pessoa está passando se você não estiver passando por essa situação. Você pode fazer o exercício de se colocar no lugar dessa pessoa, mas você não consegue ter exatamente a visão do que ela está vivendo, né? Então é treinável, a gente tem que treinar e tem que realmente entender, porque aí sim a gente consegue colocar as melhores pessoas nas melhores posições, motivar as pessoas da maneira correta, entender o que motiva as pessoas, o que leva elas a quererem trabalhar com você, né? O que leva elas a quererem estar nessa empresa ali, para além do salário, tá? Porque a gente tem que pensar para além do salário. As pessoas mudam, a pessoa pode até ficar ali, mas ela não fica, ela vai sair na primeira oportunidade de receber o mesmo, até menos, dependendo de se ela estiver infeliz no emprego dela ali, né? Então, é essencial, pessoal, que a gente busque desenvolver inteligência emocional, desenvolver as pessoas, né, para elas realmente terem os seus pontos fortes desenvolvidos, né? Pouco se fala isso também, a gente quer muito que as pessoas não tenham erros e que as pessoas sejam profissionais que fazem de tudo. Mas a gente esquece que às vezes a pessoa tem pontos fortes ali, que a gente tem que desenvolver esses pontos fortes para ela ser melhor ainda no que ela já faz bem. A sua empresa inteira não precisa ser boa no Excel. Não precisa. Você precisa ter boas pessoas no Excel e boas pessoas, estou fazendo uma analogia aqui, e boas pessoas no Word. Você tem que deixar que as pessoas que são boas no Word sejam melhores ainda no Word, né? Para você ter realmente pessoas, um time completo, diverso. Diversidade também é uma palavra muito importante, né? Tem que ter um time diverso, pessoas com experiências diferentes, de lugares de vida diferentes, de lugares de fala diferentes. Tem que ter gente que tem uma história diferente, que estudou em lugares diferentes, que viveu dificuldades diferentes, que elas vão ter visões diferentes para o mesmo problema. E você tem que ter isso numa equipe. Não dá para você contratar pessoas só que estudaram na universidade, mas são as melhores universidades. Mas ela provavelmente morou no mesmo bairro do que a outra pessoa, no mesmo condomínio, fez o mesmo intercâmbio. Você não traz riqueza para o contexto, né? E assim, mas uma coisa que me preocupa um pouco, né? A gente está falando muito da inteligência emocional, dessa forma de se estabilizar, mas no momento desse que a gente viveu ímpar de pandemia, né? Como buscar essa inteligência emocional no momento que às vezes é difícil até buscar, quando nós passamos por um lockdown, que é uma situação que deixa muita gente enlouquecida, enfim, como lidar com isso e como é que você está vendo nesse pós-pandemia as pessoas saindo dessa crise e o mercado de trabalho, o comportamento dele? Como que você está vendo isso?
A gente né, tem vivido uma situação totalmente atípica, inesperada, né, e que gerou, claro, mesmo sendo a mesma situação, né, no contexto amplo, no contexto global até, ela gerou diferentes reações nas pessoas, né? Pelo perfil que a pessoa tem, pelo que a pessoa viveu em si, no seu contexto individual, familiar. Então, assim, a gente teve pessoas que tiveram mortes na família, e não foram poucas. Pessoas que tiveram problemas na renda, problemas, né, diversos aqui, né, a gente pode falar disso, mas todos sabem do que aconteceu, né? E aí teve o contexto do ambiente de trabalho, né? A pessoa que continuou trabalhando teve que se lidar com uma situação de, por exemplo, ficar o lockdown, ficar em casa. E aí não é só o lockdown de trabalhar em casa, é o lockdown de ter que ficar em casa em todas as situações, não poder encontrar com os amigos no fim de semana, não poder fazer o passeio que gosta. E até hoje está, né, assim, né? Não é que a gente tá melhorando, mas assim, então tudo isso tem gerado toda uma catástrofe, né, para além da saúde física, para além do contexto de uma pandemia que é um problema de saúde pública, de uma crise sanitária. A gente tem toda uma outra bola de neve que está vindo e está chegando agora já, isso aumenta, que é a questão da saúde mental, né, que é o contexto de uma piora muito grande na saúde mental, na qualidade da saúde mental das pessoas. E tem de todos os tipos de piora. E tem as também, porque a gente e é um tabu também a saúde mental, né? Então a gente só fala da saúde mental quando a pessoa tem que ir realmente para um psiquiatra e tomar um remédio. E aí parece que, nossa, essa pessoa ela é louca, né? A pessoa que vai no psiquiatra ela é louca, ela tem um problema muito grave. Gente, tem muita gente que está com problema e que não quer admitir que está com problema, que tem medo de dizer que tem um problema de saúde mental e ser taxado como uma pessoa desequilibrada, uma pessoa com problema. Você pode ter um acidente, decepar o seu braço. Você não tem, poxa, é muito triste, mas a pessoa não tem, ela tem medo se ela tiver com um problema de saúde mental, porque isso é mal visto. Como eu falei, o erro é mal visto. A pessoa que tem, e como se saúde mental fosse erro, né? Tem um problema aqui, estou com ansiedade, estou com um problema, né, mais grave até, como se isso fosse um erro. Isso não é um erro, gente. Quanto mais a gente falar desse assunto, quanto mais a gente democratizar o acesso a esse conhecimento, mais as pessoas vão ter o autoconhecimento para reconhecerem que elas precisam se cuidar ou pedir ajuda. Né? E é muita gente que está nessa situação, gente. Não é 2%, não é 5%, não é 10%. É muito mais. É mais da metade. Se você pegar ali todos os níveis, né? Quem né, não conhece alguém que está aí entrando num burnout, né? A gente tem que lidar com isso, porque daqui a pouco, assim, a bola de neve vai só explodindo, né? Não é uma coisa que a gente pode deixar passar debaixo do radar. Então, acho que, olhando isso, Angélica, que você está trazendo esse contexto, isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Não é uma coisa legal olhar para isso. É essencial nesse momento. É o mais importante. É a decisão que a gente tem que... E acho que esse é um dos grandes saltos aí, entre outros, mas esse é um dos grandes saltos que a gente teve aí em acelerar processos que já estavam começando. E no ambiente do contexto, né, no ambiente de trabalho, no contexto do trabalho, eu vejo que é isso. É olhar para as pessoas de uma forma que a gente não estava olhando ainda. E as pessoas trabalham com o cérebro hoje em dia, né? Então, tem ainda uma carga emocional muito maior. Ô, André, você já tem novas perguntas para a gente? As perguntas que chegaram, elas são exatamente o que a gente já discutiu aqui, né, falando de inteligência emocional e também sobre o mercado de trabalho. Eu acho que já sintetizou tudo. Bom, gente, então, mais uma vez, Thiago, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. E obrigado a vocês também que estão assistindo. Quem quiser o certificado é só colocar o e-mail, não é isso, André? Que vai receber. Isso. Tem um formulário, o link de um formulário para que sejam preenchidas lá a lista de presença e a gente encaminha no prazo de até 24 horas após o evento.
E não esqueçam de seguir nosso canal, acompanhar a nossa agenda, porque a gente ainda vai ter muito evento bacana para vocês. Até a próxima, então. Até a próxima e obrigado, Tiago. Obrigado a vocês, pessoal. Foi um prazer.